Fala, flagramáveis! Inacreditável isso que está acontecendo entre Flamengo e Gabigol, não é? Mas você sabe a verdade sobre isso? No vídeo de hoje nós vamos falar toda a verdade que pouca gente tem falado, a verdade que a grande massa não está sabendo. Muitas notas oficiais nesse dia, né, nessa terça-feira, tanto do Gabigol quanto do Flamengo, muitas reportagens, até agora de noite saindo reportagem de última hora, revelando todos os bastidores dessa grande novela, né, que caminhava aí para um aparente final feliz depois daqueles 2 gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas que agora caminha aí para um final ruim, né? Inclusive pode ter sido o último jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo, esse último jogo lá na Arena MRV. Bom, já curte aí, já curte esse vídeo, já compartilha com quem você acha que precisa saber dessa, né? Saber dessas informações mega importantes sobre um dos maiores ídolos da história do Flamengo que pode estar de saída. Então chega aqui comigo, vem comigo para essa resenha, para a gente falar sobre as últimas notícias do Mengão. Aliás, eu diria melhor, vamos hoje falar somente sobre o Gabigol. Apesar de ter algumas notícias para falar sobre o Flamengo, eu acho que hoje o espaço não é para trazer novidades, e sim esclarecer essa situação para que todos fiquem sabendo de verdade o que está acontecendo. Para começar, todos viram a declaração bombástica do Gabigol no gramado, né, da Arena MRV, depois de toda aquela confusão e do título do Flamengo. Todo mundo viu o que ele estava falando, todo mundo entendeu claramente, ele foi muito claro, né? Dá para perceber que o Gabigol ele já estava com aquilo na cabeça, ele falou ali bem pensado. A pergunta que fica é: será que as pessoas sabem desses bastidores? Será que as pessoas sabem do que estava acontecendo no dia a dia? Então, só para você ter uma ideia, o Fred Gomes, que é um setorista que cobre o Flamengo do Grupo Globo, do GE, né, da Globo também, né, de alguns programas da TV Globo, ele informou, né, recentemente que o Gabigol já tinha um problema com o Tite. Todo mundo sabe que o Tite na Copa do Mundo preferiu levar o Pedro e não o Gabigol, né, os dois estavam concorrendo a essa última vaga, e logo em seguida ele vira técnico do Flamengo, então já existia ali uma certa dificuldade no relacionamento. Mas aconteceu um dia que o Tite dava treinamento para a parte defensiva do time do Flamengo, e quem cuidava da parte do ataque era o filho dele, o Matheus Bach. E numa dessas orientações ele se desentendeu com o Gabigol. Nesse desentendimento, o Tite chamou o seu filho de lado, começou a conversar com ele e falou para ele para não esquentar a cabeça, porque o Gabigol já não fazia parte dos planos, então não era para perder tempo com ele. Alguns funcionários escutaram isso, inclusive 2 jogadores. O Gabigol não estava nesse momento, não escutou, mas ele ficou sabendo depois. E não houve briga, mas houve um afastamento, houve uma guerra fria entre os dois. Então, pouco se falavam, né? Se falavam assim, o mínimo possível. Então, a gente já vem percebendo que essa renovação com o Gabigol, né, que o Flamengo está tentando, ela vem esbarrando no futebol jogado. E o Gabigol, com esse relacionamento ruim há pelo menos um ano com o Tite, isso foi favorecendo a não atitude da diretoria em querer renovar, tendo em vista que ele era um jogador reserva, pouco utilizado, e principalmente com um salário muito alto, querendo meses e meses. O Flamengo já tinha se desgastado muito com a renovação do Bruno Henrique, então isso pesou muito na decisão. O Flamengo foi postergando até que a gente chegou ao final do ano sem, de fato, essa renovação tão desejada pelo Gabigol, principalmente. Bom, agora à noite, né, na noite dessa terça-feira, saiu uma outra reportagem do GE, que também o Fred Gomes assina, junto com a Letícia Marques, e nessa matéria eles falam um pouco dos bastidores do que aconteceu também aí no jogo, nesse segundo jogo da Copa do Brasil. E o primeiro evento, né, que aconteceu foi a substituição do Gabigol no primeiro tempo. Quando ele ficou sabendo, ele soltou assim, né, abre aspas pro Gabigol: porra, tá de sacanagem que ele tá me tirando. E o Gabigol não fala isso só lamentando, ele fala isso para outras pessoas ouvirem, né? Então as pessoas ouvem o que ele está falando, aí aquilo não pega bem, chega aos ouvidos do Felipe Luiz. Então, assim, a gente percebe que essa atitude da diretoria de afastar o Gabigol é uma decisão claramente para proteger o Felipe Luiz, né? Então a gente percebe que o Felipe Luiz, apesar de ter dado a entrevista dizendo que não tinha nenhum problema com o Gabigol, que ainda ia ver isso
isso direito, que ia apurar, que estava pelo menos pensando em comemoração. Ele, nos bastidores, né, revelou ter ficado muito decepcionado com o Gabigol, porque não esperava essa atitude dele. Ele, inclusive, deu as costas, né, para o Bruno Henrique na hora da substituição, não foi cumprimentar o companheiro, né, e isso foi piorando a decisão da diretoria nesse afastamento, ou seja, o Gabigol não enfrenta o Galo e pode ter enfrentado o Galo pela última vez com a camisa do Flamengo, o seu último jogo, né, com a camisa do Flamengo. A gente vai observar que também o Gabigol, apesar, né, de ter feito essas coisas, hoje, quando as matérias surgiram, ele rapidamente postou uma foto em que a gente pode observar ele abraçando o Felipe Luiz, querendo mostrar que não tem nenhum problema com o treinador. Mas a verdade é que essas atitudes foram minando, né? Inclusive, alguns jogadores convidaram o Gabigol para fazer aquele famoso banho de água gelada no Felipe Luiz, e ele rapidamente renegou, ou seja, ele não participou dessa brincadeira, o que mostra mais uma vez que ele estava meio chateado, e aí o elenco obviamente percebe isso, né? Essas atitudes vão irritando a diretoria, vão irritando ali o elenco, né, que estava no momento de comemoração, e, enfim, isso vai sendo a justificativa para esse afastamento, juntamente com a própria declaração que ele deu, que ele expôs muita gente, ele deu nome aos bois, ele falou o que aconteceu, e isso não é legal, principalmente no momento em que o clube comemorava aí um grande título, né? É meio que se colocar acima do clube, na minha opinião. Aliás, gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com isso? Você acha que, na verdade, o Gabigol fez o que ele deveria fazer? Ele está certo com isso? Deixa aí seus comentários se você concorda com isso ou não. Bom, falando um pouco mais do Felipe Luiz, né, dessa relação com o Gabigol, a gente vai ver que na declaração, vou abrir aspas para ele aqui também, ó, ele fala o seguinte, ele falou, né, sinceramente não sei se o Gabigol vai sair, como ele falou, ele afirmou que vai sair, que merece sair por cima, sendo o verdadeiro protagonista dessa grande decisão, participou do primeiro gol, depois fez outros 2 gols e nos deu a vantagem de chegar nesse estágio tão difícil com um resultado confortável. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador da história, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube, e por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube, né? Ele fala isso, né, na coletiva de imprensa, mas a gente percebe por outras fontes que ele ficou realmente decepcionado porque ele viu esses laços de amizade que ele construiu com o Gabigol ao longo dos anos que eles jogaram juntos sendo desatados assim rapidamente, né? Além disso, também, assim, pesou muitas outras coisas com relação a atos de indisciplina, né? Somados, né? A questão do antidoping, a questão da camisa do Corinthians, né? Tiveram várias situações que foram minando, né? Então a diretoria foi se somando para ganhar mais uma punição. Ele já tinha sido punido quando ele perdeu a camisa 10 do Flamengo, né? Hoje o Flamengo nem camisa 10 tem. E para finalizar, o Gabigol, durante a comemoração do Flamengo, o Flamengo fez uma comemoração oficial assim que os jogadores voltaram para o Rio de Janeiro, o Gabigol anunciou que estaria fazendo uma comemoração na casa dele. Ou seja, o Gabigol não comemorou junto com o elenco do Flamengo na comemoração oficial do Flamengo. Ele fez uma comemoração particular, convidou os jogadores, mas os jogadores também não aceitaram, ou seja, os jogadores não foram para a comemoração na casa do Gabigol e ficaram na comemoração oficial do Flamengo, enquanto ele ficou sozinho ou com outras pessoas, amigos dele talvez, nessa comemoração na casa dele. Ou seja, um rompimento muito claro, não só com a diretoria, como a comissão técnica e com os próprios companheiros de time, né? O que é lamentável, porque pela história desse jogador com o nosso clube, a gente não esperava que o final fosse esse. E aí, para finalizar, hoje, né, o Flamengo lançou uma nota, né, publicou uma nota informando que o Gabigol não vai atuar amanhã no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o que seria aí a famosa entrega das faixas, né? E aí foi uma nota breve que eu vou ler rápido aqui para vocês, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e pelos representantes do jogador que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e sendo aguardados no Rio de Janeiro.
A decisão, presta atenção nessa parte, a decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após um importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e a busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Quem me acompanha aqui, quem acompanha os Flagramáveis, sabe que a gente já vinha falando que a diretoria não ia abrir mão desses 6 jogos que ainda faltam no Campeonato Brasileiro. Não pensando necessariamente em título, mas de levar a sério, até por conta da premiação do campeonato. E nessa breve nota que o Flamengo faz, que o Flamengo publica, o Flamengo fala muito dessa questão da harmonia do elenco, deixando a entender claramente que o Gabigol estava atrapalhando essa harmonia e principalmente o técnico Felipe Luiz, ele é citado na nota. Ou seja, claramente a diretoria tomando uma atitude para defender o Felipe Luiz, para não ter que se desgastar com essa relação de ter que botar ou não o Gabigol, mesmo ele tendo esses problemas todos dentro do elenco, né? A pergunta que fica é o que nós pensamos sobre tudo isso, né? O que nós vemos é uma diretoria histórica, né, para o nosso clube, que conseguiu aí comprar um terreno, conseguiu fazer grandes contratações, grandes títulos. Vemos um grande ídolo, os dois brigando, e nesse sentido, quem perde? Quem mais perde somos nós, os torcedores. Porque o que a gente esperaria, apesar de que alguns de nós concordam que o tempo do Gabigol já acabou, alguns de nós não esperavam esse final. A gente não esperava, aliás, ninguém esperava. Nem aqueles que acham que já deu para o Gabigol esperavam um final como esse. Então, é realmente muito triste, porque é aquela relação que nesse momento é um perde-perde. Todo mundo sai perdendo com tudo isso que está acontecendo. É a diretoria que está prestes a uma eleição, tentando alguns integrantes uma reeleição, né? O Gabigol que sai manchando a imagem dele, nós torcedores que ficamos tristes porque não podemos ver esse jogo de despedida, né, sabendo que ele está se despedindo. Então, enfim, é algo muito triste para se ver na nossa história, nós que vivemos momentos tão felizes ao lado do Gabigol. Bom, se você gostou desse vídeo, já curte aí, compartilha para quem você acha que vai gostar também. Não deixa de seguir a gente para você não perder outros capítulos, né? Esses últimos capítulos do Gabigol com a camisa do Flamengo, é o que tudo indica. Então, a quarta-feira promete, o Maracanã vai estar cheio, esse jogo importantíssimo, e as coisas não ficam por aí. Então, não perde nada do que a gente vai publicar aqui, porque a gente vai dar em primeira mão para vocês aí tudo aquilo que a gente está apurando aqui sobre esse caso. É isso, galera. Eu sou o Daniel de Andrade, esse aqui é o canal dos Flagramáveis, um canal que é feito de torcedor para torcedor. Um grande abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo.